Bem-vindos ao concurso TUB. Eu me chamo Raul e hoje nós vamos ver o decreto 9238 para o concurso do IFAM. Eu separei basicamente dois artigos. Esse decreto é o regimento interno do IFAM, né? Nós vamos ver basicamente o artigo 1º e o artigo 1º e o artigo 3º do IFAM. O primeiro fala uma introdução do IFAM e o terceiro fala sobre a estrutura organizacional. Então, eu separei aqui um pequeno resumo do artigo 1º com alguns pontos a serem falados. O artigo 1º e o artigo 3º. Do artigo 1º, a gente pode tirar basicamente que o IFAM, ou IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é uma autarquia federal e que ela é vinculada ao Ministério da Cultura. Por ser uma autarquia, faz dela ser vinculada ao Ministério da Cultura, porque somente órgãos que não têm autonomia que são subordinados, mas como ele é uma autarquia, ele é vinculado, portanto tem autonomia. Autonomia para tomar algumas decisões. Outra informação que a gente tira do artigo 1º, parágrafo único, é que o IFAM tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal. Então, no artigo 3º, nós temos a estrutura organizacional. Na estrutura organizacional do IFAM, é dividido em 5 tipos de órgãos, que são, nós temos órgãos colegiados, nós temos órgãos de assistência direta e imediata ao presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E nós temos órgãos seccionais, órgãos específicos singulares e órgãos descentralizados. Nos órgãos colegiados, nós temos três órgãos dentro desse tipo, que são diretoria colegiada, conselho consultivo do patrimônio cultural e comitê gestor. Então, a gente pode ver que é a parte superior, né, da estrutura organizacional, pois é onde tem a diretoria. Além dos órgãos colegiados, nós temos os órgãos de assistência direta e imediata ao presidente do Instituto do IFAM, né? Que são apenas 2. Então, órgãos colegiados, nós temos esses 3, diretoria colegiada, conselho consultivo do patrimônio cultural e comitê gestor. E os órgãos de assistência direta e imediata ao presidente do IFAM são apenas 2, que é o gabinete, que é onde ele fica, né? Geralmente o presidente fica no gabinete, no órgão do gabinete. E temos a coordenação geral de licenciamento ambiental. O gabinete eu acho que é fácil saber, né? Que é um órgão de assistência direta e imediata ao presidente. Agora, eu acho que vai ser mais difícil memorizar essa coordenação geral de licenciamento ambiental. Agora nós temos o próximo, que são órgãos seccionais. Nos órgãos seccionais nós temos 3 órgãos seccionais, que é a Procuradoria Federal, a Auditoria Interna e o Departamento de Planejamento e Administração. Então, memorizando, órgãos seccionais são 3.
Procuradoria Federal, Auditoria Interna, Departamento de Planejamento e Administração. Nós temos também órgãos específicos singulares. Você repara que nesses órgãos específicos singulares, todos são departamentos. Então, lembrou de departamento, lembra de órgãos específicos e singulares. Órgãos específicos e singulares, lembra de departamento. Eu vou até colocar aqui, lembrar departamento. Cuidado para não confundir, porque dos órgãos seccionais só temos um departamento, que pode confundir com esses órgãos específicos singulares. Dos órgãos seccionais nós temos o Departamento de Planejamento e Administração. Planejamento e Administração é o único que fica fora do grupo seguinte. Acho que eu poderia até marcar aqui com outra cor. Vou marcar aqui de laranja. Para lembrar que dos órgãos seccionais nós temos um único departamento, que é o Departamento de Planejamento e Administração. Enquanto que dos órgãos específicos singulares, lembrar de específico e singular, lembrar de departamentos, que são 4. Específicos e singulares, departamento, que é o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, Departamento de Patrimônio Imaterial, Departamento de Cooperação e Fomento e Departamento de Projetos Especiais. E, finalmente, nós temos os órgãos descentralizados, que são apenas 2. São as superintendências e unidades especiais. Órgãos descentralizados, lembrou de superintendência e unidades especiais, órgãos descentralizados. Essas unidades especiais se dividem em 6. São 6 unidades especiais. Eu coloquei aqui das 6. Então, dos órgãos descentralizados, nós temos superintendências e unidades especiais. Das unidades especiais, nós temos 6, que são todos centros. Centro. Então, dos órgãos centralizados, a gente pode lembrar de centro. Órgãos descentralizados, lembrar de centro. São superintendências e unidades especiais. Das unidades especiais são todos centros. Então, unidades especiais: Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, Centro Nacional de Arqueologia, Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx, Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial, Centro Lúcio Costa e Centro de Documentação do Patrimônio. São todos órgãos descentralizados. Então é basicamente isso.